Fala galera, Rivazon e Chess trazendo mais um vídeo para vocês fantástico. E hoje eu quero falar para você sobre o mate de dama e rei contra rei. Na última aula a gente falou sobre o mate com duas torres e rei contra rei. Agora a gente vai falar sobre o mate com rei e dama, tá ok? A ideia de dar checkmate com rei e dama é bem parecida com algumas ideias do mate com duas torres e rei. Você tem que forçar o rei do seu adversário a ir a algum dos quatro cantos do tabuleiro. Outra coisa muito importante é que no mate de duas torres, você não vê o rei jogar. O rei fica praticamente parado e você joga só com as duas torres, fazendo aquela escada, aquela escadinha, e invertendo de lado quando leva. Já no mate de rei e dama, a gente tem que pensar da seguinte forma: uma dama só não faz verão. A dama sozinha, ela não vai dar mate. Por mais forte que ela seja, por mais casas que ela possa atacar, ela sozinha, ela não dá checkmate, salvo em algumas situações, Em algumas situações você pode realmente dar o checkmate com a dama sozinha, mas nós estamos falando de um final aonde a dama e o rei estão no tabuleiro contra o rei do adversário. Então aqui, se você pegar a sua dama e ficar dando cheque direto, cheque, você nunca vai dar mate. Você precisa trabalhar com a dama e trabalhar com o rei, tá certo? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo, algumas ideias de como você fazer para você dar o checkmate nessa condição de jogo. Existem dois mates aqui. Existe o beijo fatal e existe o mate que é um ataque e o rei realmente não tem para onde jogar. Eu vou mostrar os dois mates, as tentativas de defesa do rei, as ideias de como você vai usar o rei, como você vai usar a dama para dar esse mate. A ideia do jogador preto como defesa, é tentar manter o rei no centro e não pode ir para os cantos. Se ele for para o canto do tabuleiro, ele está fadado à morte. Agora, o jogador do branco, tem como forçar o adversário a ir para o canto do tabuleiro. Essa é a beleza do jogo. Existem algumas jogadas que forçam o rei a ir para o canto do tabuleiro, e quando ele chega no canto, aí começa aquela preparação para dar o checkmate. O canto que eu vou escolher para dar o checkmate é esse aqui. O rei, eu vou forçar ele a ir para essa linha. E ele vai tentar se defender da forma que pode, mas não vai conseguir, tá certo? Então vamos lá, começando. Meu primeiro lance que eu vou fazer é marcar essa linha. Eu vou jogar a dama aqui e já marquei essa linha. O rei agora só pode jogar ou aqui ou para trás, tá certo? Para frente ele não joga mais. Digamos que ele jogue aqui, ele vai querer continuar ficando no centro do tabuleiro. Tá? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar o meu rei. Eu vou para cima dele com o rei. No outro mate, eu volto a dizer, o rei nem se mexeu. Você dá o checkmate com as duas torres, sem precisar da ajuda do rei. Nessa condição aqui, o rei é peça importantíssima para aplicar o checkmate. E digamos que ele agora jogou para cá. E aí vem a primeira regra importante nessa condição de mate, que é rei e dama, e na mesma condição de mate, que é rei e torre. Nós vamos ver esse mate no próximo vídeo, rei e torre. Tá? A condição é você colocar o rei de frente ao outro rei. E isso é chamado de oposição. O que é oposição? É quando eu coloco um rei de frente com outro rei. Seja de forma horizontal, seja de forma diagonal, seja de forma vertical. Toda vez que eu coloco o rei uma casa separada um do outro, a gente chama isso de oposição. Nesse caso aqui, eu não vou jogar para cá, certo? Eu vou jogar para cá. O jogador que tá
jogando para dar o checkmate, ele não pode botar o rei de frente ao outro rei. O que tem que acontecer é o outro rei ficar de frente ao seu rei. Tá certo? Então, quando o outro rei ficar de frente ao seu rei, aí vem a jogada que a gente vai ver agora. Digamos que o preto jogou aqui e ele ficou de frente ao meu rei. Quando ele fica de frente ao meu rei, eu posso aplicar um cheque na mesma linha que o rei dele está. E agora ele não pode jogar para frente, porque rei e rei não pode ficar em casas juntas. Ele não pode mais permanecer nessa linha. Ele tem que jogar para trás. Então ele joga para trás. Certo? Então uma dica para o jogador que está de pretas, para tentar não levar o checkmate, é não colocar o rei em oposição. O branco vai tentar fazer com que você entre na oposição, mas você não pode entrar. Exemplo, se eu jogar o rei aqui, é a vez dele jogar. Quem entrou em oposição foi eu e não ele. Então ele vai jogar para cá. Certo? A ideia é jogar aqui e deixar o rei como se estivesse num L de cavalo, né? Uma ideia aqui, porque faz com que o rei negro jogue para cá. Se o rei negro entrar na oposição, ele leva outro cheque e aí ele tem que jogar para trás de novo. E é nesse jogo de oposição que você vai obrigando ele a ir para a última fileira. E lá na fileira ele leva o checkmate. Tá bom? Agora, eu vou dar um outro exemplo, é jogar aqui. O rei preto não vai jogar aqui, porque se ele jogar nessa casa, ele vai levar cheque aqui e vai jogar para trás. Então isso ele não quer. Então ele vai jogar para cá. Ele vai evitar a oposição. Certo? E agora você, com o seu rei, você joga para cá. Você faz uma jogada para que ele venha para a oposição. Quando ele vem para a oposição, ele leva o cheque. E aqui, o rei negro agora está totalmente cercado. Porque ele não pode jogar nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ele só tem essa casa ou essas três casas para jogar. Tá? Se ele jogar para trás, você já coloca a rainha aqui nessa linha e o rei já está no canto do tabuleiro para levar o checkmate. Se ele jogar para cá, você vai aplicar o cheque e ele vai descer novamente porque entrou em oposição. Certo? Aí aqui agora a gente tem duas formas de dar o checkmate. A primeira forma é o beijo fatal. Vamos lá? Digamos que o branco agora jogue aqui e o jogador de negras jogue aqui. Você vai pegar a sua dama e vai simplesmente colocar ela aqui. A dama está dando cheque no rei, está defendida pelo seu próprio rei. O rei negro não pode tomar a dama e nem tem mais para onde jogar. Isso é o checkmate de rei e dama, chamado de beijo fatal. O outro cheque seria da seguinte forma: ao invés de eu jogar aqui, eu jogaria aqui, esperando que ele voltasse para cá e entrasse em oposição de novo. Só que se ele entra em oposição, agora a gente tem um beijo fatal aqui, mas a gente também tem, né? Aqui é um beijo fatal também, tá? Checkmate aqui, é uma opção. E aqui a gente tem o outro cheque, que também é checkmate, né? Um checkmate mais distante. É um ataque mais longo, mais distante, mas tem o mesmo efeito de vitória. Então, a ideia mesmo, agora, já que o rei vai jogar... O rei estava aqui, né? Já que o rei vai jogar aqui, ele não vai jogar aqui para não levar esse checkmate. Ele vai correr lá pro canto do tabuleiro, desesperado. Você ataca aqui, ele não pode voltar. Se ele voltar, ele leva o beijo fatal ou leva o mate aqui. Então ele corre de novo. E aí você joga aqui, né? A ideia agora, quando a dama chega aqui e o rei está aqui, a ideia agora é só jogar com o rei. É só aproximar. Quando você aproxima o rei do outro, o jogo acaba. E ele agora joga aqui no canto do tabuleiro. Você vem com a dama aqui e tem um beijo fatal. Tá ok? Se jogasse aqui, ele iria jogar aqui
não seria checkmate. E se ele voltasse para cá, você poderia dar um beijo fatal aqui ou dar um checkmate aqui. Agora, tem algo aqui bem interessante que eu quero mostrar para vocês. Veja só. Muita gente comete esse erro e deixa de ganhar a partida por realizar o afogamento. Eu não lembro se eu falei para vocês sobre afogamento nos vídeos passados. Eu acredito que eu falei lá na aula de checkmate. Eu vou reforçar agora a questão do afogamento aqui, porque aqui existem condições em que o jogo pode empatar. É por isso que eu falei, quando o rei já está no canto do tabuleiro marcado pela dama, você só mexe no rei, certo? Se você mexer na dama, você pode empatar o jogo. Um exemplo desse empate. Digamos que o rei jogue aqui e é a vez do branco jogar. E ele vai pegar a dama e colocar a dama aqui. E aí é a vez das negras jogarem. Só que agora o rei não pode jogar para cá, não pode jogar para cá e não pode jogar para cá. O rei negro não está levando cheque. Ele foi cercado, mas ele não foi atacado. Isso aqui é algo muito importante, não esquece. Se você cercar o rei do adversário e ele não puder jogar, você não deu checkmate, você empatou a partida por afogamento. O rei está afogado, ele não tem para onde jogar na vez dele jogar. Agora, se você tivesse dado um cheque, aqui é dama atacando o rei, aí é checkmate, é diferente, certo? Nesse caso aqui não é checkmate, seria checkmate se fosse assim, com o rei aqui, porque eu ataquei o rei e ele não pode jogar. Agora, se eu cercar o rei, se eu fizer um cerco e ele não puder jogar, isso não é checkmate, isso é empate, tá? E aqui nessa posição tem até uma outra ideia de empate, que seria, por exemplo, se o branco desse cheque aqui e o rei jogasse aqui, que é a única casa que ele pode jogar, se jogasse a dama aqui, por exemplo, também seria empate. Então esse tipo de posição é empate. O rei não pode jogar. Eu vou melhorar a sua visibilidade daí. Vamos dizer um exemplo aqui. Vamos dizer que a posição está assim. O certo aqui, para o jogador das brancas ganharem a partida, e ganha a partida com 2 lances, é somente jogar a dama aqui. O rei é obrigado a jogar para cá, porque essas casas aqui ele não pode jogar, ele vai jogar para cá, e aqui ele leva um beijo fatal, ok? Mas tem jogadores que erram. Tem jogadores que erram. Ao invés de jogar a dama aqui para marcar a fila e depois dar o checkmate, ele resolve colocar a dama aqui para cercar o rei. E nesse cerco está o erro. Aqui é aqui é empate. Não tem mais como o rei jogar. O rei não pode jogar para cá, não pode jogar para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá. Como o rei não está levando cheque e não pode jogar para canto nenhum, isso é empate. Então, meu amigo, durante uma partida de xadrez, nunca cerque o rei e deixar ele numa condição dessa que ele não possa jogar. Se você fizer isso, você não ganhou a partida, você empatou a partida. E aí o jogador que estiver jogando com você vai achar muito bom, porque ele estava perdido, mas o jogo empatou. Beleza? Gente, curta o canal, compartilhe, dê o like, comente, ative o sino para receber as novas videoaulas que a gente está fazendo aí para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima!